Quero que você abra sua Bíblia comigo aí em Mateus 28, versículo 16. Quem achou, diga amém. Amém. Diz assim: os 11 discípulos foram para a Galileia, para o monte que Jesus lhes indicara. Quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Então Jesus aproximou-se deles e disse: foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão, façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer tudo que eu lhes ordenei, e eu estarei com vocês para sempre, até o fim dos tempos. Amém? Esse texto, ele é o famoso texto da Grande Comissão. É interessante nós pensarmos que qual período da história nós estamos vivendo hoje. É muito importante você entender o que Deus tem para você hoje, porque muitas vezes nós perdemos o nosso tempo com tantas fábulas, tantas filosofias, tantas discussões que não levam a lugar nenhum. Mas a grande pergunta é: o que o Senhor quer de nós como igreja hoje? No século 21, no ano de 2025, como nós podemos nos mover naquilo que Deus tem para nós hoje? É muito importante nós entendermos isso, porque infelizmente tem muitas pessoas com coração puro, com sede de Deus, mas que ainda estão no passado, que estão vivendo de coisas que Jesus já disse: cara, isso aí já passou, eu preciso que você faça algo novo, porque Deus, ele não muda, mas tudo aquilo que ele tem para nós é constantemente mudado. Gerações passam, demandas passam, e Deus, ele quer se mover com a igreja através do Espírito Santo. Então esse ano a gente tem como tema o Espírito Santo, se mover com o Espírito Santo. A gente já ouviu 3 palavras nesse tema e, cara, para mim esse é o tema mais importante que nós podemos tratar hoje. Se mover com o Espírito Santo. Porque o pior lugar para a gente estar é onde Jesus esteve, é onde o Espírito Santo esteve. Deus, ele está fazendo algo novo hoje, e somente debaixo do poder e da presença do Espírito Santo, nós podemos saber o que ele tem para nós hoje, nos dias de hoje, para agora, porque nós precisamos resolver coisas que Deus colocou nas nossas mãos, amém? Cada um de nós carrega um potencial, carrega algo para resolver um problema do mundo, uma demanda que Jesus colocou sobre a igreja. Nós precisamos estar alinhados com o Espírito Santo, porque senão nós vamos ficar perdidos, correndo para lá e para cá, sem direção. Então nós precisamos entender qual momento da história nós estamos hoje. Existe um trabalho a fazer. E eu quero te dizer algo: muitas pessoas estão aguardando a volta de Jesus, esperando e vigiando e se guardando, quando na verdade Jesus nos deu uma missão. O céu não é a sua missão, o céu é o seu destino. Amém? Todos nós que cremos em Jesus Cristo como Senhor e Salvador, agora nós temos acesso à salvação e à eternidade, e amém por isso. Mas a partir do momento em que você se conecta com Jesus e recebe Jesus como seu Senhor e Salvador, agora você tem uma missão. E a sua missão não é ir para o céu. A sua missão agora é trazer o céu para a terra. Trazer a perspectiva dos céus para a terra. Jesus deixou a igreja na terra com uma missão. Porque senão ele já tinha levado todo mundo, e amém. A gente não estava passando por isso tudo. Mas se Deus te colocou nessa geração, nesse ano, com os dons e talentos que você tem, existe uma demanda que você precisa suprir. Existe um trabalho que nós devemos fazer. A sua missão não é chegar ao céu, esse é o seu destino. A sua missão é trazer o céu para a terra. Sabe, mas de que forma nós vamos fazer isso? E eu quero ser bem prático hoje nessa palavra, para que você saia daqui empoderado para se mover. Amém? De que forma nós podemos então cumprir esse chamado, cumprir essa grande comissão? E o tema da minha palavra é comissionamento sobrenatural. Comissionamento sobrenatural. Por quê? Porque essa grande comissão só pode ser cumprida debaixo de uma perspectiva dos céus e debaixo da presença do Espírito Santo.
Não tem como você fazer nada no reino se o Espírito Santo não estiver com você. Talvez você vai ter um resultado terreno, mas nos céus você não está tendo resultado. Toda a nossa perspectiva de vida, tudo aquilo que a gente vai fazer, tem que estar debaixo do Espírito Santo. E eu quero que você ouça, não precisa abrir, Atos 1, versículo 4, do 1 ao 4, diz assim: em meu livro anterior, Teófilo, escrevi a respeito de tudo que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia que foi levado ao céu, depois de ter dado instruções por meio do Espírito Santo aos apóstolos que havia escolhido. Depois do seu sofrimento, Jesus apresentou-se a eles, deu-lhes muitas provas indiscutíveis de que estava vivo. Apareceu-lhes por um período de 40 dias, falando-lhes acerca do reino de Deus. E aí no versículo 4, Jesus disse para os apóstolos caminharam com Jesus, expulsaram demônios, fizeram milagres, Pedro andou sobre as águas, foi um período de muito sobrenatural. Mas Jesus diz assim no versículo 4, certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes essa ordem: não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa do meu Pai, da qual lhes falei. Pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, é nesse tempo que vais restaurar o reino a Israel? Ele lhe respondeu: não lhes compete saber os tempos ou as datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade, mas receberão poder, fala comigo, poder, quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, toda a Judeia, Samaria e até os confins da terra. Os apóstolos caminharam com Jesus muito tempo, aprenderam sobre o reino. Depois Jesus ressuscita, aparece para eles por mais 40 dias, falando acerca do reino de Deus. Mas Jesus fala: apesar disso tudo, apesar desse intensivão que vocês tiveram comigo, vocês ainda não estão preparados. Existe uma promessa que veio lá do profeta Joel, que eu derramaria o meu espírito sobre toda a carne, e vocês precisam aguardar, porque vocês só estarão preparados para cumprir essa comissão quando vocês receberem o Espírito Santo. E eles não entenderam muito bem isso daqui no início, mas todos nós conhecemos, em Atos 2, o Espírito Santo vem sobre eles, e eles agora recebem esse empoderamento para poder cumprir a grande comissão. Então eu quero que você entenda algo: sem o Espírito Santo, você não pode fazer nada. Sem o Espírito Santo, você não está preparado para cumprir o ID. Talvez você seja muito bom, talvez você fale muito bem, talvez você seja muito inteligente, talvez você conheça a Bíblia como ninguém, mas sem o Espírito Santo, você não consegue cumprir a grande comissão. O grande segredo aqui do sucesso da igreja é o Espírito Santo. E eu quero te dizer algo: o Espírito Santo, ele não é opcional. Você fala: não, cara, aceitei Jesus e amém, agora eu quero estudar a Bíblia, quero entender sobre o reino, mas esse negócio de Espírito Santo, sabe, sobrenatural não é comigo. Cara, o Espírito Santo, ele não é opcional. Todos que receberam Jesus, recebem com ele o Espírito Santo, e com o Espírito Santo ele começa a se mover de forma sobrenatural. Sabe, talvez o sobrenatural seja coisa simples. Muitas vezes nós criamos na nossa cabeça que o sobrenatural vai ser algo cinematográfico. Mas muitas vezes, e na maioria das vezes, o sobrenatural é algo simples. O sobrenatural está nas entrelinhas, nas coisas simples. Então aprenda a enxergar com a perspectiva do céu, e enxergar que aquele dia, cara, que você foi bênção, aquele dia que você fez algo, que você falou: cara, que incrível, não foi você que fez, foi o Espírito Santo através de você. Eu gosto de uma frase que diz assim, que tudo de bom em você vem de Deus, e tudo de ruim é seu. Tudo de bom que você fizer, saiba que vem de Deus. Amém, eu preguei, alguém se converteu, eu fiz. Cara, você não fez nada, foi o Espírito Santo através de você. Agora, sabe aquele momento que você vacilou, que você deu bobeira? Ele é seu. Se glorie nele. Amém? Sempre que você fizer algo bom, entenda que é o Espírito Santo através de você, mesmo que não seja algo cinematográfico, mesmo que não apareça um anjo encarnado.
um simples ato de amor, um simples abraço, um simples Jesus te ama. Cara, você já ouviu aquele Jesus te ama que você começou a chorar, você falou, amém, fez sentido. É o Espírito Santo ministrando aquilo que as palavras não podem ministrar. Jesus deixa claro que para cumprir o ID é necessário poder do Espírito Santo. E Marcos 16, versículo 17 diz assim: esses sinais seguirão os que creem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. E porão as mãos sobre os enfermos, e eles serão curados. Sabe, essa palavra é para mim e para você hoje. Essa palavra não era para os apóstolos somente, essa palavra não era somente para aquelas pessoas que estavam ali, essa palavra é para mim e para você. Deixa eu te falar, o ID ele não é feito de uma filosofia, o ID não é feito de uma palavra ou de um convencimento humano. Talvez a gente quer convencer as pessoas, talvez a gente quer mostrar que a nossa igreja é melhor, que a nossa teologia é melhor. O ID é feito de poder. Sabe, a nossa dívida com o mundo é um encontro com Deus. Não é uma filosofia nova, não é uma sabedoria nova. O ID é feito de poder. Todos nós que somos comissionados por Jesus, agora esses sinais têm que nos seguir. É algo natural no reino de Deus. Na verdade, o sobrenatural, esses dias Deus ministrou isso ao meu coração. O sobrenatural, para aqueles que são nascidos de novo, é algo natural. Na vida de Pedro, na vida de Paulo, na vida de grandes homens de Deus, não era sobrenatural curar, orar por cura e a pessoa ser curada, era algo natural. Eles criam e eles viam aqueles sinais seguindo eles. Então muitas vezes nós pensamos que o extraordinário é nós orarmos por cura e alguém ser curado. Isso é o normal no reino de Deus. Isso é o básico. Isso é o que Jesus direcionou os discípulos. Vocês vão pregar sobre mim, sobre aquilo que eu fiz, e vocês vão orar pelos enfermos e eles serão curados. Chegou o endemoniado, ele vai sair liberto. Sabe, isso é o natural. E muitas vezes nós nos perdemos em tantas coisas e esquecemos que isso é o básico. Isso é o natural no reino de Deus. O ID não é feito somente de palavras, mas de poder. E deixa eu te falar, sabe por que muitos de nós não vivem esse sobrenatural? Porque muitos de nós creem que Deus pode fazer, mas nós não cremos que Ele pode fazer através de nós. Talvez você olhe para essa palavra e fale, amém, cara, eu creio em Deus, eu creio que Ele é poderoso. Mas você fala, mas eu ser usado por Deus, eu já não creio. Eu não sou digno. Deixa eu te falar algo, ninguém é digno. Nenhum ser humano na terra é digno de receber o Espírito Santo. Mas o sacrifício de Jesus não foi em vão. Todas as vezes que nós buscamos a presença de Deus, e nós clamamos pela presença dEle, e nós somos responsáveis com aquilo que Ele nos entregou, nós estamos honrando o sacrifício de Jesus. Porque o sacrifício de Jesus não foi apenas para que você seja salvo, mas foi para que você agora seja comissionado a seguir o que Ele pediu para você seguir. Deixa eu te falar, Jesus comprou a sua vida. Agora quando você aceita Jesus, não é porque você recebeu algo e amém. Agora você faz parte do time de Jesus. Agora você faz parte da grande comissão. Existe algo que Ele te chamou para fazer. E você não está sozinho. Mas você precisa se mover e gerar responsabilidade em falar, cara, Jesus morreu por mim. Eu preciso agora fazer o que Ele me pediu para fazer. Nada mais importa. Eu gosto do apóstolo Paulo. Porque o apóstolo Paulo, ele era um cara que matava cristãos, perseguia cristãos. E apenas um encontro com Jesus foi o suficiente para ele falar, cara, agora eu quero entregar tudo. Ele chega ao ponto de dizer, eu não vou nem me casar para mim não perder tempo com essa vida. Nem todos nós temos essa garra dele, né? Amém pela vida dele. Mas eu quero que você entenda o nível, sabe? O apóstolo Paulo, ele experimentou algo em Deus. Ele teve ministrações de Jesus sobre a vida dele, que ele chegou ao ponto de dizer, cara, eu não quero perder um segundo da minha vida. Eu não quero perder um dia. Eu quero me dedicar totalmente ao Senhor. Sabe, morrer para mim agora é lucro. Morrer para mim é lucro. Sabe, eu estou preso, eu estou louvando. Eu estou torcendo para que me matem logo, porque eu quero estar com meu Deus. Mas ao mesmo tempo ele fala, Jesus, não me leva ainda, porque existe trabalho a fazer.
Eu ainda não cumpri a minha missão. Eu ainda não encerrei a minha carreira. Então todos nós temos que ter esse senso de entender. Amém. Você aceitou Jesus, você recebeu Jesus, você é salvo pela fé, mas existe trabalho a fazer. Todos nós aqui temos uma missão. A missão não é do pastor, a missão não é dos obreiros da igreja, a missão é sua. A missão é minha. Todos nós temos uma dívida com o mundo, que é um encontro com Deus. Aquilo que você recebeu, cara, pessoas precisam receber. Aquilo que Jesus te confiou, você precisa honrar, porque Ele pagou um preço muito alto por isso. A salvação é de graça, mas ela custou muito caro para Jesus. A salvação é de graça, mas o reino é tomado pelo esforço. Existe trabalho a fazer. E a forma que Deus quis trazer essa realidade dos céus para a terra foi através de nós. Sabe, Deus poderia fazer tudo sozinho, mas Ele falou, eu vou usar essas pessoas, eu vou usar a minha igreja, eu vou me mover através de pessoas. Eu vou usar pessoas improváveis para curar enfermos. Eu vou usar um analfabeto para pregar a palavra. Eu vou usar todo tipo de pessoa que estiver disponível para manifestar o meu reino na terra. O reino é feito daqueles que o tomam por esforço. Que se apoderam dele são aqueles que se esforçam para isso. E Deus quer fazer isso através de nós, sabe? João 14:12 diz que, Jesus diz, digo-lhes a verdade, aquele que crê em mim, fará também as obras que eu tenho realizado. Fará coisas ainda maiores que essas. Sabe quantos creem nesse versículo? Quantos creem que pode fazer obras maiores do que Jesus fez? Quantos creem que lá no seu trabalho, lá na sua empresa, lá na rua, você pode orar por um enfermo e ele ser curado? Quantos creem que através do seu posicionamento, uma família pode receber Jesus? Através do seu posicionamento, pessoas, nações, quem sabe cidades, podem se converter ao Senhor? Sabe, não existe limites para aquilo que o Espírito Santo pode fazer através de você. Porque a grande chave não é você que vai fazer, é o Espírito Santo através de você. Quando você entende isso, você começa a se mover, você tira um peso das suas costas, porque você fala, Deus, eis-me aqui, me usa. Todo o resultado que vier disso é do Senhor. Toda honra, toda glória, todo louvor é teu. Eu não vou me gloriar nessas coisas. Toda honra e toda glória é do Senhor. E quando você entende isso, você começa a se mover com um senso de entender que se der bom, cara, foi Jesus, não foi você. E você começa a entender que o Espírito Santo que faz através de você. E aí você começa a viver uma vida intencional. Sabe, desde pequeno eu ouço testemunhos e tudo aquilo que a gente fala aqui na palavra, a gente presencia na nossa vida. Sabe, quantos conhecem testemunhos do sobrenatural? Quantos aqui conhecem pessoas que foram curadas de forma sobrenatural? Quantos aqui conhecem famílias que estavam destruídas e através do Evangelho se restauraram e têm uma vida digna hoje? Sabe, tudo isso é notório na nossa vida, mas muitas vezes nós nos esquecemos do poder de Deus, sabe? Tudo isso é comprovado em fatos. Deus faz, Deus cumpre. E eu só estou aqui hoje, você só está aqui hoje, porque o Espírito Santo te encontrou, sabe? Não foi você que entendeu, não foi você que leu e pela sua inteligência você entendeu o Evangelho, mas foi o Espírito Santo de Deus que ministrou ao seu coração de forma poderosa e hoje você entende isso. Amém? Eu quero que você abra sua Bíblia comigo em Marcos 13, Marcos 3, versículo 13. Como nós podemos viver esse comissionamento de forma prática? Como você pode hoje sair daqui empoderado para cumprir aquilo que Jesus nos comissionou a viver? Marcos 3, versículo 13, diz assim: Jesus subiu a um monte e chamou a si aqueles que ele quis, os quais vieram para junto dele. Escolheu 12, designando-os como apóstolos, para que estivessem com ele. Fala comigo, estivessem com ele. Os enviasse a pregar e tivessem autoridade para expulsar demônios. Sabe, lendo esse texto, Deus ministrou alguns pontos aqui ao meu coração, de como nós podemos ser intencionais naquilo que Ele tem para nós. A primeira coisa que você tem que entender é que Jesus nos chamou para estar com Ele.
Talvez você ouve essa palavra e fala, cara, eu quero fazer, eu quero dar resultado, eu quero me mover, sabe? Eu quero ganhar 10 pessoas esse ano, eu quero ganhar 1000 pessoas esse ano. Cara, me põe para fazer alguma coisa. Mas o primeiro chamado de Jesus não é para você fazer, é para você estar com Ele. Simplesmente estar com Ele. E algo que Deus falou comigo quando eu li esse texto foi, para você estar comigo, você tem que entrar no quarto. Você tem que entrar no quarto. O quarto é lugar de estar com Jesus. Sabe, nesses momentos aqui de culto, é maravilhoso tudo aquilo que Deus faz, nesses momentos em que nós estamos juntos como família, é poderoso. Mas existem momentos em que é só nós e Jesus. É só você e Ele. E nesse lugar de quarto, é o lugar onde você tem todas as suas defesas quebradas, toda a sua religiosidade vai embora, todos os seus achismos, tudo eu penso, eu acho, é quebrado. E Jesus, Ele começa a ministrar no seu coração de forma poderosa. Os momentos mais poderosos que eu tive com Jesus, foi eu e Ele a sós. É o momento em que você pega a palavra para ler, e Jesus fala ao seu coração de forma tão clara que você não tem para onde fugir, que você não tem para onde correr. É onde Jesus vira para você e aponta aquilo que você tem que mudar, e você não tem nenhum argumento contra Ele. É o momento onde o Espírito Santo começa a mudar algumas coisas que você pensava que jamais seriam mudadas. Eu tenho um testemunho assim da minha vida. Por um tempo eu me desviei, e por um tempo eu entrei numa vida totalmente errada, e eu pensava assim, cara, vai ser muito difícil. Eu sempre tive sabe aquele cara que está fazendo tudo errado, mas tem o temor de Deus? Eu falava, cara, eu sei que eu vou voltar, mas eu estou tirando umas férias. Mas eu pensava assim, cara, vai ser muito difícil largar isso aqui, essa vida e tal, vai ser complicado. Mas eu quero te dizer algo, um dia, eu estava totalmente longe do Senhor, um dia. E bastou apenas um dia, um toque do Senhor na minha vida. No outro dia eu era outra pessoa. No outro dia, eu não me tornei perfeito, tá? Não resolvi tudo. Mas no outro dia, cara, a minha perspectiva mudou. A forma como eu enxergava as coisas foi totalmente transformada. E deixa eu te falar, nenhum argumento, nenhuma teologia, ninguém pode te convencer disso. Apenas um toque do Espírito Santo. Sabe, eu nem lembro a palavra que eu ouvi, eu nem lembro a pregação que o pastor pregou. Eu só lembro que naquele momento eu fiquei exposto ao Espírito Santo e ele falou, cara, eu vou mudar a sua vida. Basta um sim, basta a sua disponibilidade. Deixa eu te falar, talvez hoje você está aqui, você fala, cara, eu queria tanto, mas tem tanta coisa para me resolver, sabe? Meu casamento está bagunçado, eu estou com alguns vícios ainda, tem pecados que eu não consigo largar. Deixa eu te falar, Jesus pode mudar tudo isso hoje. Talvez você não vai precisar se esforçar tanto, mas talvez um coração quebrantado seja o suficiente. Talvez reconhecer que você precisa dele seja o suficiente. Talvez entender que nenhum argumento, nenhuma teologia, todos os seus achismos, sabe? Coloca diante de Deus. Deus, eu quero te entregar tudo aquilo que eu penso, tudo aquilo que eu acho, tudo aquilo que eu formei, tudo aquilo que eu fui ensinado. Jesus, eis-me aqui, faça algo no meu coração, muda meu entendimento, muda minha perspectiva das coisas. Sabe, Jesus, apenas um toque dele pode mudar tudo, mas você só vai conseguir isso se você entrar no quarto. Se você passar tempo com ele. O quarto é lugar de estar exposto à presença de Deus, de uma forma vulnerável. Quando nós estamos aqui, muitas vezes nós estamos com uma capa religiosa, e nós vivemos uma aparência de crente, e nós vivemos uma vida em que a gente posta o que a gente quer, mas o quarto é um lugar onde você não tem para onde correr. O quarto é o lugar onde não tem para onde você mentir, para onde você fingir. O quarto é o lugar de estar com Jesus. O quarto é o lugar onde o Espírito Santo ministra ao seu coração. Sem Ele, nada disso é possível. Mesmo que nós formos as pessoas mais competentes, mais intencionais em aprender da palavra, se o Espírito Santo não mover, nós não podemos fazer nada. Sabe, tem uma frase do Billy Graham, que ele diz assim,
cerca de 95% das atividades da igreja hoje poderiam continuar se o Espírito Santo fosse retirado de nós. Hoje nós temos uma igreja tão excelente, tão boa, que se o Espírito Santo saísse, talvez a gente nem percebia. Mas a igreja primitiva, 95% de todas as atividades dela parariam se o Espírito Santo fosse removido. Porque não existia essa excelência que nós temos, não existia essa maquiagem que nós passamos. Ou era o Espírito Santo, cara, ou não era nada. E deixa eu te falar, amém pela excelência, eu amo isso. Mas nós precisamos entender que se o Espírito Santo for embora, a gente está aqui à toa. Se o Espírito Santo não estiver aqui, nós estamos perdendo o nosso tempo. Cara, viver uma vida mais ou menos com Deus, você está perdendo o seu tempo. Entregar 10% ao Senhor, você está perdendo seu tempo. O próprio Jesus vai dizer que ou você é quente ou você é frio. Porque o morno eu vou vomitar da minha boca. Sabe, isso tem que gerar temor em nós. Em dizer, Jesus, eu quero viver o que o Senhor tem para mim. Sabe, eu cansei dessa religiosidade. Eu cansei de viver de aparência. Espírito Santo, faça aquilo que o Senhor quer fazer. Nem que eu perca a minha reputação, nem que eu perca o meu status, nem que eu tenha que descer alguns degraus que eu preciso descer. Sabe, muitas pessoas estão precisando descer alguns degraus, ser discipulado. Mas muitas vezes nós queremos o palco, muitas vezes nós queremos ser reconhecidos pelos homens e reprovados pelo céu. Mas deixa eu te falar, não existe nada melhor do que ser aprovado pelo céu, ser aprovado por Deus. Porque no momento que você entrar no quarto, toda a sua religiosidade, todo o seu status, tudo aquilo que você conquistou aos olhos humanos, caem por terra na hora. E Jesus fala, parabéns por tudo aquilo que você está fazendo, parabéns pelo número que você está ostentando. Mas e nós? E sua vida comigo? O que a gente tem construído juntos no quarto? O quarto é o lugar de estar com Jesus. Sabe, antes de ir, você tem que entrar no quarto. E sabe, o quarto não é um lugar fácil. O quarto não é o lugar mais confortável do mundo com Jesus. Mas nós precisamos entender que o quarto é o lugar de conhecer Ele. Buscar na fonte. É o lugar onde você lê a palavra e a palavra te lê. Ler a Bíblia é uma das principais coisas que você tem que fazer para ter revelação dos céus. Muito melhor que ouvir uma palavra é ouvir direto da fonte. É falar com Jesus direto a palavra reta dele. Não com a perspectiva do pregador, mas com a perspectiva do céu direto na sua vida. Amém? É maravilhoso ouvir uma palavra. Eu amo ouvir pregação, mas eu amo mais ler a Bíblia. Porque na Bíblia eu estou vendo o que Jesus está falando. Sabe aquelas Bíblias que tem a parte de Jesus é em vermelho? Cara, eu amo ver onde está em vermelho e falar, cara, eu preciso gerar temor nisso aqui. É o próprio Jesus que está falando. O quarto é lugar de conhecer a Ele, de se relacionar com Ele. E é um lugar de sacrifício também, é um lugar onde você silencia as vozes, é um lugar onde você se concentra naquilo que Deus quer fazer. E é um lugar onde você começa a acessar novos níveis. Sabe, existe um nível que nós precisamos entender em Deus, que é o nível que nós começamos agora. Então a gente entra no quarto, a gente começa a buscar, Deus começa a falar conosco. E nós começamos agora a receber dons. Sabe, 1 Coríntios 12, Jesus vai elencar alguns dons que Ele entregou para a igreja. E Ele diz o seguinte, irmãos, quanto aos dons espirituais, não quero que vocês sejam ignorantes. Vocês sabem que quando eram pagãos, de uma forma ou de outra, eram fortemente atraídos e levados para os ídolos mudos. Por isso eu lhes afirmo que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz, Jesus seja amaldiçoado. E ninguém pode dizer, Jesus é o Senhor, a não ser pelo Espírito Santo. Há diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diferentes tipos de ministério, mas o Senhor é o mesmo. Há diferentes formas de atuação, mas é o mesmo Deus que efetua tudo em todos. A cada um é dada a manifestação do Espírito Santo, visando o bem comum. Quando nós começamos a entender que o dom não é para que você ostente que você é mais espiritual, mas é visando o bem comum, é visando o reino. Você começa a entender que o dom de curar não é para você, é para o próximo. Que o dom de profecia não é para você, é para apontar alguém para o seu destino. Você começa a entender que Deus ele quer te entregar dons para que você seja útil no reino dele.
E aí a Bíblia vai falar de vários tipos de dons. A Bíblia nos fala de pelo menos 9 tipos de dons que nós podemos nos mover. E sabe, eu creio que nessa noite Deus quer liberar dons sobre nós. Sabe, quando eu estava preparando essa palavra, essa parte foi o que Deus ministrou, falou, fala sobre isso. Eu preciso reativar o meu dom em algumas pessoas essa noite. Eu creio que Deus quer liberar dons sobre algumas pessoas e quer reativar alguns dons que estão parados em algumas outras pessoas. Existem pelo menos 9 tipos de dons: palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, fé, dom de cura, operação de maravilhas, profecia, discernimento de espíritos, variedade de línguas, interpretação de línguas. São pelo menos 3 tipos: dons de fala, dons de revelação e dons de poder. E existem 2 formas de você se mover nesses dons. A primeira é buscando. 1 Coríntios 14:1 diz, segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais. Sabe quem recebe dons da parte de Deus? Quem procura. Quem anseia. Quem queima no coração e fala, Deus, eu quero ser usado. Ele não marca um X na sua testa e fala, esse eu vou dar, esse eu não vou dar. Ele sabe o que queima no seu coração. E quando você busca, você recebe. Eu creio nisso. Eu creio nisso. E a segunda forma de se mover nos dons é praticando. A melhor forma de desenvolver um dom é praticando. 1 Timóteo 4,14 diz, não despreze o dom que há em ti, o qual foi te dado por profecia, com a imposição das mãos do presbítero. Quando você pratica, você está honrando o dom. E sabe, eu tenho um testemunho aqui, que aconteceu aqui na igreja, que foi muito interessante. Eu lembro que muitas vezes Deus falava comigo. E sabe aquele momento que você está no elevador, entra uma pessoa, Deus te dá uma palavra clara, aí você fica assim, não vou falar não, é da minha cabeça. Aí você guarda. Aí, de novo, Deus fala e você fica guardando. E aí você começa a entrar em algo que é uma irresponsabilidade da sua parte, porque muitas vezes nós pensamos que o dom é nosso, o dom é para nós, mas como eu disse, o dom é para o próximo. Nós somos apenas mordomos daquele dom. Eu lembro que um dia a gente estava aqui na Escola Sobrenatural, bem no início, quando começou, e o Weber estava ministrando, e ele falou assim, quem aqui quer entregar uma palavra de conhecimento, uma palavra de sabedoria? E eu já tinha, assim, entendido algumas coisas que Deus falava comigo, mas eu nunca tinha dado esse passo de fé e entregado aquilo que Deus falou comigo. E aí ele falou assim, olha, quem quer receber uma palavra, vem aqui na frente. Quem quer entregar uma palavra, vem aqui e ora por uma pessoa. E, cara, eu fui e falei, Deus, seja o que Deus quiser, seja o que o Senhor quiser. E fui, e sabe, Deus começou a ministrar algo no meu coração, e foi uma palavra até um pouco difícil de ser entregue para a pessoa que estava aqui. Mas eu falei, cara, eu vou me mover. E eu comecei a entregar aquilo que Deus estava falando comigo. E na hora que eu comecei a falar, a pessoa começou a chorar, me chamou no canto, falou, cara, você falou exatamente o que eu estou vivendo, exatamente o que eu estou precisando. Eu não conversei isso com ninguém, nem com os pastores, eu não conversei com ninguém. Ninguém sabe disso. Aí eu falei, amém, vamos orar, e a gente orou sobre aquilo. E a partir daquele dia eu entendi que Deus, Ele não usa os melhores, sabe? Deus não usa os mais preparados, Deus usa os disponíveis. Quantas vezes Deus falou algo no seu coração e você guardou, porque você ficou com medo de entregar? E você agiu com egoísmo, porque eu repito, todo dom que Deus te deu, ele não é para você, é para servir alguém. E todas as vezes que você guarda e retém aquilo que Deus liberou sobre a sua vida, você está sendo egoísta. E Deus gerou isso no meu coração. Todas as vezes que eu peço para você orar por alguém e você não ora, você está sendo egoísta. Todas as vezes que eu coloco algo no seu coração e você não faz, você está sendo egoísta. Você está sendo irresponsável com o dom que eu te entreguei. E sabe, nós precisamos honrar o dom. Nós precisamos honrar aquilo que Deus nos entregou. Porque deixa eu te falar, tem pessoas clamando, talvez por um dom que Deus te deu, e você está retendo, e você está segurando, você está achando que é sobre você, sabe? É sobre Jesus e é sobre o reino. Quando você entende isso, você começa a se mover. E sabe, a segunda coisa, tão importante quanto entrar no quarto, agora você precisa sair do quarto. Tão importante quanto entrar no quarto e conhecer a Jesus e ter esse tempo com Ele, ser ministrado por Ele. Agora você tem que também sair do quarto. Porque tem muitas pessoas que estão dentro do quarto recebendo de Deus, aprendendo do Senhor, sabe, conhecendo tanto a Jesus. Mas lá dentro do quarto é um lugar que vai te limitar. Você precisa agora sair do quarto e se mover para fora do quarto.
Olha o que o versículo diz. Então designou 12 para que estivessem com ele e os enviasse. Agora que você esteve com ele, agora que você recebeu dele, ele te envia para o seu propósito. Ele te envia para uma missão. Estar com ele é dentro do quarto, mas o envio é para fora do quarto. E sabe como que eu me movo para fora do quarto então? Primeira coisa que Deus ministrou ao meu coração: dê passos de fé. Elimine da sua vida aquele e se. E se eu orar e a pessoa não for curada? E se eu fizer e não der certo? E se me derem uma oportunidade eu for falar e der ruim? E esse se vai te paralisar e você não vai fazer nada. E se eu orar e a pessoa não for curada? Amém. Sabe, um simples passo de fé gera vida naquelas pessoas. Quantas pessoas eu orei e não foram curadas, mas me disseram: cara, eu senti o amor de Deus através dessa oração. Quantas pessoas eu falei de Jesus e elas não caíram no chão e se converteram naquele momento, naquela hora, mas aquilo gerou uma semente no coração dela. Ela viu que eu creio de verdade naquilo que eu estou pregando, porque muitos de nós falam de Deus, mas não vivem, e isso não gera fé nas pessoas. As pessoas estão cansadas de ouvir falar de Jesus, elas querem ver Jesus em nós, elas querem ver o evangelho na prática. Sabe, seu Deus cura, eu estou precisando de uma cura. Seu Deus faz, eu estou precisando. Sabe, seu Deus provê, eu preciso dessa provisão. E é o momento em que você se posiciona como embaixador do reino e fala: então nós vamos orar e Deus vai fazer. E se Deus não fizer, nós vamos orar mais. E se Deus não fizer, nós vamos orar até que Ele faça. Ou até que Ele libere uma palavra que Ele não quer fazer. Mas enquanto eu estiver nessa terra, eu vou me posicionar naquilo que Deus me chamou. Eu vou para fora do quarto. Eu vou para o lugar de confronto, sabe? Lá no seu trabalho tem aquela pessoa que precisa de uma palavra de Deus. Lá na sua escola, na sua faculdade, precisa de alguém se posicionar, cara. Eu me lembro que quando eu trabalhava em um local, e foi até onde eu conheci a Scarlett, a minha esposa, e a gente nem namorava essa época, mas a gente era uns crentes chatos lá da época. E eu lembro que tinha uma menina que ela trabalhava perto da gente assim. E sabe, aquela pessoa mais fechada, a gente não conhecia muito bem, mas ela sempre dava uma abertura, a gente sempre falava de Deus para ela. Falava de Deus, até de forma indireta, a gente ficava discutindo sobre Jesus, sobre Bíblia. E amém, a gente transicionou daquele lugar, ela mudou. E eu lembro que muito tempo depois, eu acho que eu já estava casado com a Scarlett, ela mandou uma mensagem para a gente no Instagram, falando assim: muito obrigado por todas as palavras que vocês liberaram sobre a minha vida. E eu pensei assim: cara, que palavras, eu nem lembro. Eu falei para a Scarlett: eu nem lembro do que a gente falou para ela. Ela falou assim: por causa daquelas palavras que vocês liberaram, eu desisti de cometer suicídio. Um dia eu estava decidido a me suicidar, mas vocês falaram para mim coisas de Deus que eu nem conheço. Na minha família não tem nenhum cristão, eu não entendo muito, mas vocês ministraram algo que fez eu mudar de ideia. Eu não cometi suicídio, muito obrigado por aquilo. E sabe, foi algo tão simples. Eu não preguei para ela, eu não expus o plano de salvação para ela, eu simplesmente estava compartilhando aquilo que eu estava vivendo. E talvez você está vivendo coisas extraordinárias aqui em Deus. Você entrou no quarto, Deus está ministrando, cara, você foi curado, você foi liberto, Deus fez algo poderoso na sua vida, e você não está falando disso para ninguém. Quantos assuntos fúteis nós falamos o dia inteiro, mas nós não falamos daquilo que Deus está fazendo na nossa vida. Eu quero te encorajar nessa noite a entrar no quarto, mas eu quero te encorajar também a sair do quarto e começar a fazer aquilo que Deus está te pedindo para fazer há tanto tempo. Sabe, 2025 não é o ano mais da gente ficar de conversa. É o ano da gente se posicionar, é o ano da gente se levantar e falar: cara, eu não aceito viver uma vida medíocre, eu não aceito viver um evangelho fake, eu não quero mais viver de aparência. Jesus, a tua palavra diz que eu posso curar enfermos, eu quero receber isso, eu quero me mover. Basta um coração disponível. Deixa eu te falar, você não precisa estar preparado, você nunca vai estar preparado. Se Jesus te chamou, fala: vamos, Jesus, é agora. Vamos lá, eu não sei como vai ser, eu não sei o que vai acontecer, mas eu quero me posicionar, eu quero sair do quarto cheio de unção e autoridade de Deus para me mover naquilo que Ele me chamou. E o último ponto, o versículo diz que Ele designou 12 para que estivessem com eles
e os enviasse a pregar, e para que tivessem autoridade para expulsar demônios. Quando você então recebe de Deus aquilo que Ele tem ministrado, você sai do quarto, você se posiciona, fala: eis-me aqui, Senhor. Agora Ele te coloca em um lugar de autoridade. Eu torno a dizer, a única dívida que nós temos com o mundo é o encontro com Deus. E esse encontro não vai ser gerado porque nós somos bons, mas porque existe uma autoridade dos céus sobre a nossa vida. Existe um comissionamento que está disponível para você. Jesus te chamou para ser luz na terra. Jesus te chamou para expulsar demônios, para libertar cativos, para curar os enfermos, para ser um embaixador do reino.